Fala galerinha, professor Oberon aqui na área e hoje com o convidado, professor Mário aí com a gente, também de língua portuguesa. Então estamos nós dois aqui hoje num cenário um pouquinho diferente, hoje na biblioteca da escola, para bater um papo com vocês sobre literatura. E aí meu povo, falaremos hoje sobre literatura colonial brasileira, também conhecido como quientismo. O quientismo ele se destaca por dois aspectos principais. Um deles, literatura informativa. Outro, literatura de catequese. Podemos comparar esses dois lados, a vizinha fofoqueira, por exemplo, e ao pastor da sua igreja. Por quê? Porque, de um lado, a literatura de informação é como aquela mulher que chega pra você e fala: amiga, olha lá, ele comprou uma fazenda, comprou um lote. Ela tá dando informações sobre a situação do Brasil na época. Já a literatura de catequese servia para te converter, para converter os índios ao catolicismo. Então, Mário, você estava falando pra gente aqui da literatura quientista e que ela se divide em dois aspectos, basicamente, né? Que é aquela literatura de informação dos primeiros colonizadores que vieram para cá pro Brasil e também da literatura de catequese. Eu gostaria que você explicasse pra gente um pouquinho do que foi essa literatura de informação. Podemos falar principalmente em literatura de informação, porque Pero Vaz de Caminha, quando chegou à costa do Brasil, dentro do navio de Pedro Álvares Cabral, ele já estava registrando todas as suas vivências, de Portugal para cá. Então, quando ele chegou, ele viu aquela costa maravilhosa que só o Brasil tem, e o que há nas cartas dele é basicamente a descrição dessa costa e a descrição dos indígenas. Beleza. Aí eu tava vendo que alguns estudiosos até afirmam que essa carta de Pero Vaz de Caminha, ela pode ser considerada a certidão de nascimento do Brasil, né? Certidão de nascimento. Eu achei isso bastante interessante. E o pessoal fala muito também das cartas que os jesuítas escreviam, né? Que já estavam aqui no Brasil já depois de um tempo, e aí viam como eram os indígenas e também o comportamento dos portugueses, e aí eles escreviam as cartas para relatar isso ao rei de Portugal. Também é uma literatura de informação, não é? Sim, também. Inclusive, a carta de Pero Vaz de Caminha foi para relatar para o rei as riquezas que o Brasil tinha. E uma das mensagens foi que eles precisavam salvar as pessoas que estavam aqui, os povos originários. Pô, legal, cara. E isso também já entra aí um pouco no que você falou da literatura de catequese, né? Fala então pra gente um pouquinho também de como é essa literatura de catequese. A literatura de catequese era basicamente para converter os indígenas para a religião católica. O padre José de Anchieta ficou preso um tempo pela tribo Tupinambá, que era uma tribo inimiga de Portugal. Daí vocês podem perceber também numa pintura chamada Descobrimento do Brasil, de Portinari. Lá ele traz essa imagem de como que os indígenas estavam olhando o povo português. Legal. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês esse livro aqui, ó, A Conquista do Brasil. Não chega a ser um livro de literatura, cara. Você já conhecia esse? Não conhecia. Ele é mais um livro de história, mas ele se apoia muito como fonte de pesquisa nessas cartas que a gente está falando aqui. A própria carta de Pero Vaz de Caminha e essa carta que os jesuítas escreviam quando estavam aqui no Brasil. Então o autor utilizou essas fontes como pesquisa histórica, e isso aí já mostra um pouco da importância que essa literatura tem para pesquisa aqui no Brasil, não só tanto da pesquisa literária, mas também da pesquisa histórica, né? Algo interessante de lembrar é que essa conversão era feita por meio de peças teatrais, que são chamadas de autos. Era uma maneira mais fácil de demonstrar como os católicos eram bons e os indígenas não tanto. E como a religião católica era a religião, várias aspas, correta. Legal, cara.
Legal, Mário. É assim, a gente está falando de tudo isso, né, das cartas e também dos autos, dessa literatura de catequese, mas assim, isso propriamente dito não dá nem pra gente considerar que é literatura brasileira, né? Primeiro porque nem existia Brasil ainda como nós conhecemos naquela época, e aquilo estava muito mais como uma literatura jornalística, né, uma literatura de correspondência, do que textos propriamente da arte literária. Então assim, a gente ainda não pode falar que essa literatura quientista seja propriamente uma literatura brasileira, que é o foco aqui das nossas aulas. Apesar de ter uma estrutura interessante de escrita, era uma literatura basicamente de interesse, né? Mas aí, se não é uma literatura de fato, qual a importância dela para o Brasil? Olha, assim, a importância, principalmente para o estudo da literatura brasileira, é que mais tarde alguns autores e algumas correntes literárias vão resgatar essas cartas e essa literatura de informação. Um exemplo é o romantismo. O romantismo, quando ele tem o propósito de construir uma identidade nacional e resgatar o índio como um herói do Brasil, um modelo a ser seguido, ele vai voltar lá nessas fontes aí históricas, tá? Nessa literatura de informação, para fazer um resgate do indígena. Inclusive, até você que trabalha com romantismo, você fala um pouquinho aí pra gente sobre isso. A gente pode lembrar nesse movimento romântico o Ijuca Pirama, né, que foi escrito nessa época e que tratava de um índio que basicamente foi pego por uma outra tribo e que na verdade ele implora pela própria vida. Então, para o indígena fazer isso era algo terrível. Ele daí desconstruiria aquela imagem de índio heróico, que era a tentativa que havia de criar uma imagem do Brasil, né? Uma imagem, digamos assim, perfeita. E não só no romantismo, né? Embora depois a gente vai tratar especificamente do romantismo, mas que não é esse o momento. Mas não só no romantismo, mas no próprio modernismo também houve um resgate dessa literatura quientista, né? Principalmente quando os autores começaram a perceber que a Europa estava tendo uma influência muito grande na nossa cultura, eles quiseram voltar às raízes culturais brasileiras e aí de novo resgataram essa questão do índio, e dessa vez foi o Oswald de Andrade e o Manifesto Antropofágico, né? E trouxe de volta isso. Você quer falar alguma coisa sobre o Manifesto Antropofágico? Podemos falar da antropofagia em si, né? Que ela é trazida, de certa forma, no Ijuca Pirama. Por quê? Lá o Ijuca Pirama, ele seria comido, literalmente, por essa outra tribo, né? Mas nesse caso da antropofagia do modernismo, o objetivo seria absorver, né, as qualidades, de fato, da literatura. Perfeito. Inclusive eu tenho aqui outro livro para mostrar para vocês, que é o livro aqui do Hans Staden, e ele fala um pouco sobre a antropofagia lá desses índios e de como os primeiros portugueses que chegavam aqui tinham um verdadeiro horror de cair na mão desses índios e acabarem sendo devorados. Inclusive aqui tem uma imagem bastante sugestiva aqui na contracapa, eu vou mostrar para ver se vocês conseguem enxergar aí. Tá aí, ó, o ato da antropofagia. Hans Staden. Então é também um livro que pode ser considerado literatura de informação, né, daquela época, porque ele vai relatar aqui o que ele sofreu na mão dos índios aí no início da colonização. Então é isso, por mais que a literatura quientista ela não seja propriamente uma escola literária brasileira, nós vimos aí alguns fatores importantes que ela teve e que contribuiu depois para o nosso desenvolvimento literário. Mário, é isso, cara. Isso é o que nós tínhamos para falar para vocês sobre a literatura quientista. Muito obrigado aqui pela sua presença, pelo seu apoio. Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima. Valeu.